Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu estou aqui para falar de laços espirituais. Você sabe o que são os laços espirituais? Sabe como funciona a noção de laços espirituais? Então, assiste esse vídeo até o final, que ele vai agregar muito no seu entendimento de como o universo funciona, de como o cosmos funciona, beleza? Então, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito ainda, tá? Coloca aí um comentário, pode ser um coraçãozinho aqui embaixo, ajuda a gente a atingir mais pessoas. Todos os dias eu tô aqui trazendo conteúdo de espiritualidade feito com muito carinho pra você. Bora lá? Vamos lá, pessoal. Eu vou relaxar aqui um pouquinho, porque esse assunto ele é meio amplo, tá? Talvez esse vídeo nem tenha tanta visualização, espero que sim, que é um assunto que agrega todo mundo, mas bora lá. Primeiramente, uma das coisas que a gente tem que entender é que todas as pessoas à nossa volta têm laços espirituais com a gente. Sejam amores, dores ou laços profissionais. Então, por exemplo, todos os homens que você namorou, todas as mulheres que você namorou, todas as pessoas com quem você se relacionou até hoje, elas têm um laço com você até hoje, tá? Então, por exemplo, seu primeiro namoradinho lá na adolescência, o seu marido, que você já divorciou, ainda existe um laço conectando vocês. Sua mãe, seus irmãos, seu pai, seus primos da infância que você brincava com eles, os amigos, né, que foram mais importantes. E assim, quanto mais importante alguém é ou foi na sua vida, mais forte são os laços que conectam vocês dois. Então, por exemplo, você teve um amigo que foi assim sua alma gêmea. É claro que o laço que une vocês é maior do que aquele colega de classe que você conversou 2, 3 vezes. Às vezes é tão fino que quase assim é imperceptível, mas ele existe. Existe uma lei cósmica conhecida como lei do contágio. Algo que teve contato com você para sempre vai estar ligado. Então, todas as pessoas que você encontrou tem um vínculozinho ali, né, conectando vocês dois. Isso é uma coisa legal da gente entender. É esses laços, inclusive, que trazem pessoas de vidas passadas para cá. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, nossa, você já namorou fulano na vida passada. São esses laços que, por exemplo, eles existiram na vida passada e aí eles fazem com que nessa vida vocês se encontrem de novo. Porque os laços, eles continuam mesmo após a morte, porque eles não estão ligados no corpo físico. Não tem uma corda me amarrando fisicamente a alguém, né? Então, é um laço que está no espírito. O espírito é o mesmo, de uma vida para outra. Então, são esses laços, por exemplo, que fazem com que pessoas de vidas passadas se conectem com a gente agora. Então, por exemplo, e é a mesma coisa, quanto mais forte foi o laço naquela vida, mais intenso, mais forte é a conexão de vocês. É isso, por exemplo, que compõe a sua família. Você já parou para pensar por que a sua mãe é sua mãe? Por que o seu irmão é seu irmão? Por que o seu namorado chegou na sua vida agora? Porque esses laços eles vêm de outros tempos. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus tios, todos vocês, né, toda a família é esse emaranhado cósmico. E é meio que uma linha, meio que um vai puxando o outro. Sua mãe tinha alguma questão com você, então ela meio que arrasta magneticamente você para ser filho dela e assim vai, e é assim que funciona. Por exemplo, quer ver uma coisa? Família muitas vezes é inimigos de vidas passadas, sabia? Muito comum, nem sempre. Pode ser até grandes amores. Pode ser que numa vida passada vocês tenham tido uma conexão de amor maravilhosa e reencarnaram pelo laço do amor. Mas família geralmente é queima de karma. Por isso que às vezes é difícil conviver com família. Porque às vezes essa antipatia vem de outros tempos. Aquele irmão, então, que você não combina, pode ter certeza, filho. Vocês se degladiaram aí no passado. E é assim que esses laços funcionam. Esses laços, gente, eles são tão fortes que eles são a base de várias magias que a gente faz. Por exemplo, quando você faz um adoçamento, uma magia de amor, você está atraindo. A magia só funciona porque ela conecta esses laços pré-existentes. Elas conectam esses laços de amor. Não dá para fazer uma magia de amor para o Brad Pitt. Se você não conhece o Brad Pitt, não tem nenhum laço com ele. Magias de amor só podem ser feitas para pessoas que você já teve algum envolvimento amoroso. Mesma coisa, magia para afastar inimigos só é possível cortando os laços, porque senão o inimigo continua no seu caminho. Porque para o universo não faz diferença se esse laço de conexão que existe entre vocês é um laço de simpatia ou de antipatia. Então, por exemplo, a maioria dos rituais de afastamento, você corta alguma coisa, você queima, você quebra.
Você quebra a vela, você quebra a imagem, você corta um fio, você joga, enterra longe alguma coisa. Por que que isso acontece, Gilberto? Porque você está fazendo isso com o laço que une você àquele inimigo, ao laço que une você àquela pessoa negativa. Né? Então você projeta alguma coisa no plano físico para projetar aquilo no astral. Então ao quebrar a vela, eu estou quebrando o fio que une eu àquela pessoa. Por isso que uma dica que eu já dou para vocês, se você quer que uma situação ou uma pessoa se afaste da sua vida, pare de falar sobre ela. Porque quanto mais você fala, quanto mais você pensa, quanto mais você vibra, quanto mais você põe sentimentos ali, mais forte esses laços ficam. Porque esses laços, eles se nutrem justamente dessa presença. Esses laços, eles se nutrem justamente... A minha gatinha chegou. Dá um oi pro pessoal lá. Essa é a aluna, minha familiar mais novinha. O que que acontece? Esses laços, eles se nutrem de qualquer coisa que vocês colocam neles, entendeu? Então, amor, raiva, ódio, tristeza, tesão, sabe? Então, parar de falar daquilo que é ruim na sua vida é um grande segredo para as coisas começar a melhorar. Interessante isso, né? Então, muito das magias, elas são baseadas nesses conhecimentos. Tem hora que a gente pega uma simpatia, aprende uma magia, mas nem entende o porquê dela funcionar. Porque existem alguns conceitos, né, que precisam ser interpretados primeiro. Por isso que eu falo, bruxo não é só poder, bruxo é poder e sabedoria. Tanto que aqui no canal agora a gente está trazendo mais simpatias para vocês, espero que vocês estejam gostando. A ideia é trazer mais rituais práticos agora, daqui para frente, mas eu vou estar sempre conceituando entre umas simpatias e outras alguns conceitos de magia. Por quê? Porque vocês precisam entender isso antes de fazer. Entender o que são laços espirituais, o que são laços energéticos, é muito importante. Se você não tiver esse preparo, se você não tiver essa questão, né, você não vai compreender. Então, entenda que todas as pessoas que passaram, estão e passarão na sua vida são pessoas que estão, de alguma forma, relacionadas com você. Raros são os primeiros encontros. Geralmente as pessoas que chegam na nossa vida já estiveram lá. E aí, quanto mais profundo é o vínculo, o sentimento que eu tenho por aquela pessoa, mais... Como é que eu posso transcrever isso em palavras? Mais forte é a conexão de outras vidas. Claro que existem, né, pessoas que se aproximam de nós por conexão de interesse. Sabe, eu gosto de alguma coisa, você também gosta, a gente acaba se conhecendo. Mas as pessoas que verdadeiramente marcam a nossa vida, elas já estiveram presentes em algum momento. Entender esses laços é muito importante. E ao mesmo tempo, né, entender o fluxo da vida, entender que estamos todos conectados e entender que há um fluxo cósmico perfeito que direciona todas as coisas, é legal, porque eu entendo que quem chega na minha vida chega para trazer alguma coisa que seja um aprendizado. E quem sai porque já é hora de ir. E que não existem adeus. Lá na frente, seja nessa ou na próxima vida, aquela pessoa vai voltar. Seu ex-marido, aquele amigo que foi embora, seja nessa ou na outra vida, eles vão voltar para você. Sabe? E importa que se agora foram, não se preocupe, vão chegar outras pessoas. Nós estamos há milhares de anos reencarnando, conhecemos milhares de pessoas. Temos muita dívida espiritual para pagar nesse meio tempo, tá? Até os animaizinhos de estimação que chegam para nós, raros são as primeiras vezes. Sabia que, por exemplo, os seus animais de estimação costumam voltar para você na mesma vida? Na mesma vida. Então, se você perder um animalzinho, ele vai voltar para você. Na mesma espécie, tá, gente? Cão no cão, gato no gato, mas eles voltam. Até mentores, por exemplo, os dragões, é muito comum, se você trabalha com a magia dos dragões, que o dragão que te acompanha hoje já tenha te acompanhado em outras vidas, quando você praticava magia. Até os deuses que você louva dentro da magia natural já foram deuses que fizeram parte da sua história. Eu lembro de uma vez, eu estava fazendo uma magia para a deusa Atena. E eu tenho uma mediunidade de regressão muito forte. Eu faço regressão espontânea, assim. Eu sou instrutor de regressão, né? Eu sou terapeuta de regressão também. Mas o que que acontece? As minhas regressões, elas são espontâneas, de tempos em tempos. E eu nem forço a minha regressão, não. Eu sei que quando uma mensagem, uma lição precisar vir para mim, ela vai vir. Eu lembro de um dia que eu fui fazer uma magia para a deusa Atena. E sabe o que que aconteceu? Deitei, dormi e sonhei com uma vida onde eu e essa deusa tivemos uma história.
Claro que eu era um encarnado humano e ela era uma deusa, literalmente. Mas percebam que até os deuses que a gente se relaciona não é a primeira vez. Quando você vai estudar magia, uma das coisas que meus primeiros alunos de magia pode confirmar, a gente fala sobre estudar panteões, né? Até no curso de magia gratuita aqui do nosso canal, tem essa questão dos panteões que vocês podem, que eu oriento que vocês estudem. Se você gosta de mitologia egípcia, grega, nórdica, celta, tem um porquê. Se você vai para Umbanda, se envereda ali para Quimbanda, Umbanda, Candomblé, tem um porquê, viu? Então, eu, por exemplo, uma das minhas vidas eu estive na África. Hoje eu sou sacerdote de Umbanda também. Eu trabalhei durante muito tempo com os arquétipos dos deuses gregos. Eu já fui um grego também, né? Então perceba o quanto que a gente tem as coisas elas vão voltando para nós. E coisas não são só pessoas, divindades, situações, até objetos voltam para a gente, tendências, e aí tem as tendências positivas. Então, por exemplo, quem lida com magia nessa vida provavelmente já lidou com magia antes. E vicissitudes e defeitos. Por exemplo, suicidas, pessoas que suicidaram em vidas passadas, têm forte tendência a querer se suicidar também nessa vida. Pessoas que tinham vícios em vidas passadas, muitas vezes acabam trazendo de volta esses vícios. É tão doido que até a idade, por exemplo, se quando, na última vida, aos 31 anos, você passou por uma situação, pode ser que nessa vida, aos 31 anos, você passe por uma situação parecida. São os laços espirituais que nos unem, que nos conectam a tudo. Uns aos outros, aos nossos animais de estimação, às situações, a gostos, a experiências. E o bruxo poderoso, ele entende os laços da sua vida. O bruxo poderoso, ele entende os processos da sua vida. E ao entender os laços, ele consegue, só batendo o olho numa situação, entender muita coisa. Claro que a gente não é, ainda mais na matéria, ainda mais na carne, a gente é limitado. Mas quem é bruxo há mais tempo, quem entendeu de fato o que eu quis trazer nesse vídeo, vai se identificar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso aqui. Um beijo no coração de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Já deixou o like nesse vídeo, né? Tchauzinho.